Olá pessoal, sejam bem-vindos. Essa é uma palestra exclusiva sobre Pentest Mobile, então quero dar aqui um overview aí, uma visão geral sobre testes de segurança em aplicativos Android. Tenho certeza que até o final dessa palestra você vai estar entendendo bastante sobre o que é Pentest Mobile, como que funciona, problemas de segurança, exemplos de ataque, dicas de segurança também. Então, é um assunto pouco falado, né? Quase não tem conteúdo sobre Pentest Mobile no Brasil e é um assunto extremamente importante, né? Esse mercado é um mercado que cresceu assim rapidamente e continua crescendo, né? Hoje eu posso dizer aí com bastante segurança na DSEC que a segunda maior demanda que a gente tem é de Pentest Mobile. A primeira é Pentest Web e a segunda é Pentest Mobile. Então, não tem como não falar de Pentest Mobile, ok? Vamos lá, então. Bom, antes eu vou apresentar a DSEC. Para quem não conhece, a DSEC é uma empresa de cybersecurity, né? Uma empresa de segurança da informação nacional, brasileira, e nós atuamos em duas frentes. Uma é a área de serviço, então nós temos uma área de serviço com foco total em segurança ofensiva. E também a segunda área, que é a área de treinamento, que cresceu absurdamente rápido e a gente tem um método diferente de trabalhar a nossa área de treinamento. A área de serviço, o dia a dia da área de serviço é algo que, né, quando a gente trabalha diretamente na área de serviço, a gente vê os problemas que a gente enfrenta, as dificuldades e a dificuldade de aprender também, porque por mais que você já domine o assunto, essa área de segurança ofensiva você tem que estar constante aprendizado. Então você tem que ter uma base muito boa para você conseguir evoluir sozinho. Porque quando você está lá num pentest real com o cliente e às vezes você se depara com uma tecnologia que você não conhece ou com uma situação onde você está preso ali, está limitado, você precisa ter essa capacidade de evoluir sozinho, de sair daquela situação, de aprender, de descobrir como que você vai burlar aquele controle que apareceu, enfim. E para isso você precisa ter uma boa base sólida. Então, quando a gente criou a área de serviço, a área de treinamentos, o nosso objetivo era justamente trazer um treinamento totalmente prático, onde desse uma vivência, uma experiência para os nossos alunos, para que eles pudessem vivenciar um pouco da nossa área de serviço dentro do treinamento. Enquanto eles estão aprendendo, estão estudando, eles já tenham ambientes realísticos para eles poderem fazer os testes, tudo, né? Então, nós já treinamos milhares de alunos, já executamos na área de serviço centenas de projetos com foco em pentest. Então, como eu citei, pentest web, Wi-Fi, tudo que vocês imaginarem de pentest, infraestrutura, black box, enfim, engenharia social. Já realizamos também dezenas de palestras pelo Brasil inteiro, palestras presenciais. E eu gosto de dizer que nós somos líderes em inovação. A gente está sempre pensando na próxima curva, né? O que está vindo lá na frente do mercado, e essa é uma característica que a DSEC tem, tanto na área de serviço quanto na área de treinamento. Bom, vamos seguir aqui. Um pouco sobre mim, sou instrutor do treinamento de Pentest profissional, uma formação que nós temos na DSEC, sou Pentester na DSEC, sou especialista em segurança da informação com foco em segurança ofensiva, tenho algumas certificações internacionais, fui o idealizador também da DCPT, a primeira certificação de Pentest prático da América Latina. Então é um exame totalmente prático, é difícil, poucas pessoas conseguiram atingir a DCPT e é assim, um projeto que eu tenho bastante orgulho porque foi algo que foram meses para construir, uma equipe de desenvolvimento, né? Foi algo muito difícil para chegar nesse modelo e criar algo realmente consistente, onde testasse as habilidades dos alunos, e a gente conseguiu fazer isso e está a todo vapor. E aqui tem uma foto de eu tentando roubar o marshmallow do Android lá na Google, no Silicon Valley. Então foi uma foto aí um pouquinho divertida. Bom, pessoal, já me apresentei, já apresentei a DSEC, já apresentei o que iremos falar da palestra. Então vamos começar a palestra, então, para não ficar também enrolando, né? Bom, vamos falar um pouco do mercado de mobile, né? Como eu estava comentando com vocês, o mercado de mobile ele emergiu extremamente rápido, né? Surgiu muito rápido e está em expansão, em crescimento. Então, hoje, todo mundo tem
um smartphone, tem um celular e qualquer lugar que você sai na rua tá todo mundo ali, ó. Ninguém tem contato mais físico porque as pessoas estão no celular, né? Então todo mundo hoje quer a praticidade, você quer acessar a sua conta bancária pelo celular, fazer o pagamento pelo celular, você não quer ir lá no banco, ninguém vai no banco, né? O pessoal aponta o celular e paga uma conta. Você faz tudo pelo celular, você passa ali, você pode estar inclusive assistindo esse vídeo pelo celular, bem provável isso também. Então, assim, é uma característica do mercado. A internet surgiu os sites, as aplicações web, depois tudo isso parou de ser aqueles sistemas que só tinham localmente, e isso migrou para a nuvem, e aí de repente todas as empresas que tinham lá uma franquia, filiais por todo o país, já compartilhavam o mesmo sistema em tempo real ali, todo mundo cria um cadastro aqui e já aparece para o outro cliente que está do outro lado do mundo, enfim. A internet possibilitou isso, as aplicações web, os sistemas da forma que evoluíram, e aí todo mundo foi para a web, tanto é que hoje o web é uma dos principais vetores de ataque em pentest, né, porque todo mundo, praticamente toda empresa tem uma aplicação web, tem dezenas, centenas de aplicações web, e tendo alguma vulnerabilidade você pode explorar e ganhar acesso. E agora, nos últimos anos, com o mercado de smartphone, surgiu aí uma grande demanda, né, de aplicativos, porque todas as empresas querem ter um aplicativo, não querem ficar para trás. O pessoal às vezes fala, pô, não quero acessar o site é complexo, eu quero acessar um aplicativo fácil de usar. Então essa facilidade de ter que apertar um botão só e as coisas acontecerem, né, geralmente da perspectiva de desenvolvimento está focado na experiência do usuário. Quanto mais simples for, mais fácil de usar, é melhor, menos controle, menos dificuldade, né? E da perspectiva de segurança é aí que entra o problema, né? Da mesma forma que cresceu rápido e continua crescendo, os problemas também estão crescendo e vindo com tudo, né? Todos os dias surgem vulnerabilidades e eu diria que esse mercado ainda está engatinhando na parte de segurança. Então, se você olhar aplicativos hoje, qualquer aplicativo que você pega aí, pelo menos uma ou outra vulnerabilidade você já vai encontrar, porque assim, não é pensado em vulnerabilidade. Né? Não é pensado nos problemas de segurança. E aqui eu vou mostrar alguns exemplos e explicando para vocês entenderem melhor do que eu estou falando. Então, isso aqui é só algumas estatísticas que a gente levantou em relação ao mercado atual de mobile, né? E a tendência de crescimento que isso tem para o futuro, para os próximos anos. E não estou falando a longo prazo, não, estou falando a curto prazo, porque isso já está acontecendo, né? Bom, quais são os principais problemas aí que a gente tem? Vazamento de dados, roubo de dados sensíveis, danos à imagem da empresa. Então, esse hoje já é um problema mais recorrente. Isso é interessante porque 5 anos atrás, né, se a gente não voltar tanto no tempo, mas 5 anos atrás, não estou falando no mercado global, mas no mercado do Brasil, você não via tantas notícias, né, de falhas, de vazamento e empresas sofrendo com vazamento de dados como você hoje. Não é que não existia, mas né, não era tão divulgado. E hoje, com a proporção que a internet tem hoje, quando acontece algum vazamento de dado, igual acontece todo ano, se você acompanhar só no Brasil, você vê casos aí de vazamento de dados que aparecem lá no Pastebin, senhas de usuários, dados sensíveis de usuários, cadastros sendo vendidos, sendo compartilhado. Tudo isso está acontecendo e todo ano aparece alguma coisa nova no Brasil. E agora também a gente tem as leis aí de proteção de dados que já existem, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, quando acontece uma invasão, um vazamento de dados, as empresas são obrigadas a divulgar, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, eles têm que falar, olha, fomos hackeados aqui, tivemos um vazamento de dados, tem que avisar os usuários sobre o vazamento de dados. E na Europa também, agora tem já esse controle, e agora no Brasil já está tramitando aí para entrar em vigor, se for aprovada, a lei de proteção de dados no Brasil também. Então, isso é muito bom para todo mundo, para a sociedade como um todo, né? Porque você vai ter um nível de segurança, mas também é muito bom para o nosso mercado de cybersecurity. É excelente porque
se isso começar a vigorar, as empresas vão ser obrigadas a dizer quando foram hackeados ou quando tiveram problema. E você não quer ter os seus dados sendo vazados por uma empresa. Então, se você está fornecendo seus dados para a empresa, é porque você confia nela, seja um e-commerce, seja qualquer tipo de negócio. E amanhã depois, se a empresa está tendo problemas, vazamento de dados, você para de usar aquele serviço. Essa empresa pode, inclusive, quebrar por conta de problemas de segurança, sim, de vazamentos de dados. Então, hoje, danos à imagem de uma empresa pode, de fato, fazer que essa empresa entre em falência. E esse tipo de lei vai ajudar a que essas empresas se mantenham mais seguras, né, ou mais atentas, com uma preocupação maior do ponto de vista de segurança. Outros problemas que a gente tem aí quando a gente fala de mobile, fraude, acesso a APIs e servidores remotos. Então, existem vários problemas quando a gente fala de pentest em aplicativo, porque como o aplicativo ele roda no seu dispositivo, ele está aqui dentro do seu dispositivo. Então, o controle, parte do controle do aplicativo está com o usuário. Que, por exemplo, quando você consome uma aplicação web, você está consumindo ela está no servidor do cliente, certo? Da empresa. Agora, um aplicativo, quando você tem ele no seu dispositivo, parte do controle dele está com você, porque ele está armazenado no seu dispositivo. Então, os dados que estão sendo armazenados, tudo isso ele tem que estar de uma forma segura, porque se não tiver, você consegue acessar esses dados. E muitas vezes vão ser informações sensíveis suas, e você não quer que essas informações vazem, até porque outros aplicativos podem ter acesso, um malware ou qualquer coisa, ou simplesmente você pode ter acesso, inclusive, a informação de outras pessoas, outros usuários daquele aplicativo, daquele app. E da perspectiva da empresa, isso não é bom, né? A gente tem outros problemas também, que é com acesso a APIs e servidores remotos. Então, é comum hoje, né, o aplicativo, você tem uma função lá, você vai logar, você vai fazer, sei lá, qualquer coisa no aplicativo, ele vai se comunicar com o servidor remoto, com o servidor da empresa. Então, grande parte dos problemas dos aplicativos ocorrem nessa comunicação entre as APIs que está se comunicando com o aplicativo e com o servidor remoto. Então, se você consegue interceptar isso, manipular essas informações, às vezes você consegue, igual já teve exemplos práticos aí, o próprio Igor Rincon fez algumas pesquisas em aplicativos aí uns 2 anos atrás, aplicativo do iFood, então ele conseguia alterar o valor lá fazendo esse tipo de ataque, analisando e manipulando os dados ali que estavam passando entre o aplicativo e o servidor remoto. E isso é muito comum, você pegar aí vários aplicativos que fazem esse tipo de comunicação, se você analisar, você vai encontrar vulnerabilidades similares, ok? Fraudes, como eu citei, então o fato de você conseguir às vezes dar um bypass e acessar um recurso que seria pago, ou às vezes conseguir acesso burlando algum controle para obter alguma vantagem no aplicativo, isso também é muito comum. Acesso à propriedade intelectual, isso também pode entrar nessa questão de, às vezes o aplicativo, quando o desenvolvedor cria, ele acha que só ele vai ter acesso, né, àquele aplicativo, e aí quando você começa a analisar o aplicativo, você faz uma engenharia reversa, tem acesso ao código bem próximo do código-fonte daquele aplicativo, e você pode ter acesso a recursos também, assim como informações sensíveis dentro desse aplicativo. Então, esse aqui, eu citei aqui alguns problemas mais encontrados aí em aplicativos. São vários, né, como vocês puderam ver. Vamos ver isso um pouquinho mais para frente, a gente vai ver isso de uma forma prática. Então, a gente falando desses problemas, a gente precisa de uma solução, né? O desenvolvedor também, geralmente, ele não pode ter todas as skills do mundo, né? Ele está focado ali em fazer o desenvolvimento, geralmente ele tem prazo apertado para fazer esse desenvolvimento, e ele também tem aquele foco de estar com uma interface bonita, estar fácil de usar, tal, e às vezes a preocupação em segurança acaba ficando de fora, né? O foco não está na segurança, está em projetar o aplicativo o melhor possível, mais rápido e com funcionalidades ali que o usuário vai gostar. E aí, nesse caso, entra o Pentest Mobile, né? Por isso que as empresas têm tido essa consciência de fazer o Pentest, que é justamente você fazer uma análise de segurança, né? É como se você fosse auditar aquele aplicativo para ver se ele está seguro ou não. Então, o Pentest basicamente é uma análise de segurança que você vai estar fazendo para identificar e explorar vulnerabilidades de segurança naquele aplicativo. Então, a empresa ela te contrata para você testar
se você encontra vulnerabilidades. Então você vai ter analisar o aplicativo como um todo, todas as funcionalidades dele, os controles que existem, comunicação, tudo que você puder analisar ali, buscando por pontos de entrada, pontos que vão explorar vulnerabilidades. Então, fazer você fraudar o aplicativo, todos aqueles problemas que eu falei no slide passado aqui, é o que a gente está procurando quando a gente está fazendo um pentest mobile, ok? Bom, antes da gente falar mostrar aqui uns exemplos práticos, é interessante a gente falar também da WASP. A WASP é um projeto, é uma comunidade aí, muito conhecida por web, né? Então a WASP ela tem uma metodologia para pentest web e ela ranqueia aí o top 10 problemas de segurança relacionados à web, por exemplo. E o projeto da WASP também tem isso para mobile. Então, é aquilo que eu estava falando para vocês do mercado, né, da internet, o mercado de web cresceu, se tornou um grande problema, um dos maiores problemas, e em seguida veio o mercado de mobile e a WASP também já tem essa comunidade trabalhando aí, coletando informações e criaram guias para desenvolvimento seguro de mobile, guias para testes de segurança em mobile também, e eles ranqueiam da forma que a gente está vendo aqui, ó, o top 10 problemas de segurança que são os principais em aplicativos. Então tem ali o uso indevido da plataforma, armazenamento de dados inseguros, comunicação insegura, autenticação insegura, criptografia insuficiente, autorização insegura, qualidade do código, né, o código não está sendo tratado, engenharia reversa, funcionalidades estranhas, né? Então, isso é a forma que eles ranqueiam, aí, eles criam esse top 10 aí, baseado nos problemas. No caso de mobile, é muito comum, quando você encontra, às vezes, uma falha, ela está atrelada a 2 ou 3 tipos de vulnerabilidades, e não exatamente só uma, tá? Então, você fala assim, não, essa aqui é só armazenamento inseguro. Não. Você pode encontrar, às vezes, uma vulnerabilidade que ela envolve 3 categorias dessas, ok? E aqui eu deixei também 2 links, os links oficiais aí da WASP, para vocês poderem analisar. Ó. Vou abrir aqui para vocês. Então, essa aqui são o top 10, né, para mobile. E se você clica em cima, ó, ele dá uma descrição aqui, ó, ele fala as ameaças, os vetores de ataque, e aí tem todas as explicações aqui, ó, o impacto que isso tem, dá alguns exemplos, como que você sabe se você está vulnerável. Então ele dá algumas referências aqui para você ter uma base, né, para buscar. E aqui a gente tem também o Testing Guide, né, que é para você fazer os testes ou até mesmo checklist aqui de segurança. Ó. Então ele tem um checklist aqui para você, geralmente para o desenvolvedor, né, e tem também aqui o Testing Guide para fazer testes de segurança. Então é interessante ler esses documentos e ter isso como uma referência também. Até quando você está fazendo os testes, você vai se baseando, né, lembrando de tudo isso que você tem que testar. Você tem que fazer engenharia reversa, você tem que testar a comunicação, tem que testar se está sendo armazenado de forma segura ou não. Então tudo isso você pode olhar ali na WASP e ver os exemplos, ler a documentação da WASP, é interessante porque aí você vai ter uma metodologia aí, padrão de mercado, ok? Deixa eu passar aqui de slide. Bom, aqui eu tenho alguns exemplos agora, um pouquinho mais prático para dar para vocês. Então, nesse caso aqui, é um app que foi analisado e a gente fez uma engenharia reversa, por exemplo, para acessar dados sensíveis dele aqui. Então, isso é um problema muito comum, inclusive. O desenvolvedor desenvolve o aplicativo e ele acha que ninguém vai ter acesso ao código-fonte. Então, ele desenvolve, compila lá e aí tem um APK lá que todo mundo usa. Mas ele não acredita que ninguém vai pegar aquele APK, desmontar o APK e fazer uma engenharia reversa para tentar ter acesso ao código-fonte dele. Ele acha que isso nem é possível, na verdade. E aí, quando você faz essa análise, você faz a engenharia reversa, você tem uma imagem parecida com essa que vocês estão vendo aqui, que você consegue ver todo o código fonte, assim, né, muito próximo do código fonte original, de uma forma muito legível.
né? Então código Java, por exemplo, aqui. E aqui você tem um exemplo aqui de credenciais, ó. Então aqui é uma falha de dados sensíveis que tem dentro do código. Então o desenvolvedor deixou aqui um usuário, uma senha administrativa, né, que é uma funcionalidade que ficou ali guardada só para ele, né? Funcionaria como uma backdoor, né, as portas dos fundos para ele entrar ali sempre que ele precisar. E aí nesse caso, quando você faz esse tipo de análise, você encontra, e aqui a gente fez o login, por exemplo, para testar e tinha acesso aqui administrativo, certo? Então isso é só um exemplo desse tipo de problema. E acreditem, tem multinacionais, aí, empresas grandes que você pega o app para analisar e você encontra informações sensíveis, dados de acesso com acesso o endereço do servidor, usuário, senha, que, né, ficou salvo ali no código-fonte. Isso é bem crítico. Bom, o outro problema aqui, armazenamento inseguro. Então, aquilo que eu estava comentando com vocês. Então, você tem aqui, sei lá, o aplicativo rodando no seu dispositivo, certo? Está aqui seu dispositivo, o aplicativo está aqui, parte do controle está com você. Então, você imagina que esse aplicativo aqui é um aplicativo real, por exemplo, de bloqueio de chat, né, de WhatsApp. Ele chama WhatsApp Lock. E aí, você instala ele, seta um PIN dentro dele e ele faz o bloqueio de alguns aplicativos. Então aqui no exemplo, por exemplo, está bloqueando ali Messenger, Gmail, câmera, e aí você pode setar o bloqueio disso via PIN. Então se a pessoa tem a sua senha, desbloqueia seu celular e tenta acessar esses aplicativos, ele vem para essa tela aqui para você colocar o PIN. Você precisa ter um PIN válido para você acessar ele. E aí fazendo uma análise nesse aplicativo, você vê que ele tem uma falha de armazenamento inseguro. E aí a gente vê que em Shared Preferences, né, que é onde ele armazena o PIN. Ó. E aqui ele tem o PIN que faz o desbloqueio sem criptografia, sem nada, em texto plano. Você consegue acessar essa informação e acessar posteriormente o aplicativo aí, ter acesso a esses dados. Então, essa questão de armazenamento inseguro é bem crítica também, porque você pode encontrar muita coisa. Tem várias formas de armazenamento inseguro e se isso não está com criptografia, não tem nada, você consegue ler esse dado em texto claro. Bom, esse aqui é um outro exemplo de código adulterado. Como eu disse, a gente pode fazer engenharia reversa do aplicativo, mas o mais louco do aplicativo é que você pode fazer engenharia reversa dele, você pode decompilar o aplicativo, por exemplo, o APK, e aí você tem acesso ao código Smiley. Esse código doido aqui que vocês estão vendo é um código Smiley. E esse código aqui, você pode ter acesso a ele, depois você pode transformar ele Dex2Jar, por exemplo, e você transforma ele naquele formato que vocês viram naquele slide parecido com o código fonte ali e tal, e aí você tem uma visualização mais próxima do código real. Mas a grande sacada aqui é que nesse processo de decompilar, você pode decompilar o APK e depois você pode recompilar ele, remontar esse APK, reconstruir ele, alterar os dados e reconstruir ele. Então esse é um exemplo aqui de código adulterado. Nesse caso aqui, esse aplicativo ele faz um controle interno aqui e é um problema de lógica, né? Então ele tem uma lógica lá para fazer um controle. Aí você descobre essa lógica analisando o código e faz uma alteração. Nesse caso aqui a gente alterou a lógica, porque a lógica falava, se você tiver, basicamente assim, se você tiver a senha, essa senha que você inseriu for correta, aí você vai acessar as informações que tem que ser acessado, vai para a tela lá de entrada ali onde tem as funções. Se não, vai para uma tela de login de novo, enfim, qualquer coisa assim, algo desse tipo. E aí você vê essa lógica no aplicativo, você desconstrói ele, né? Você vai e altera essa lógica. Você fala, olha, e se eu mudar essa lógica, ao invés de ele estar fazendo essa checagem, eu vou falar, olha, se eu colocar qualquer senha, ele vai me jogar para essa tela. Você vai dar um bypass nesse controle de checar se a senha é correta ou não. Então, se a senha for errada, nesse caso, aí ele libera o acesso. Aí você faz essa alteração no código, igual a gente fez aqui. Basicamente, esse if NAS aqui é if not equals zero, se não for igual a zero. Então, no curso de Pentest Mobile, vocês aprendem tudo isso de uma forma
bem esmiuçada, né? Você tem que ter uma base aí de arquitetura, tem que ter uma base, tudo isso você aprende dentro do treinamento. A ideia dessa palestra é dar um overview sobre os problemas, né? Então eu estou tentando explicar da forma mais didática aqui, mas quem tem acesso ao treinamento teve uma aula só de Smile, teve uma aula de tudo isso que eu estou falando aqui bem esmiuçado. E aí quando você remonta, então, essa alteração que você fez, você consegue bypassar esse tipo de controle. Então, esse também é um problema bem crítico. Aqui embaixo tem um scriptzinho que a gente criou aqui para assinar um app alterado. Então, nesse caso aqui a gente faz a alteração, depois usa esse scriptzinho para assinar o app e executar ele com essa função alterada. E aí a gente consegue acesso administrativo, por exemplo, no aplicativo que tinha um controle determinado lá. Bom, esse aqui é um outro exemplo de falha que é componente inseguro. Então, em Android você vai ter vários componentes, serviços, broadcast receivers, activities, que são as telas. Então, essas telas você consegue analisar no app e ver todas as telas, por exemplo, todas as activities que ele tem. E se isso estiver inseguro, como essa aqui, um exemplo, tem aqui um intent filter, e aí ela tem uma ação aqui para visualizar credenciais. Então, você precisa ter algum tipo de controle. Às vezes você precisa logar para você ter acesso a essas informações. Então, isso é muito comum. Você tem lá uma activity que chama outra activity depois de uma ação. Então, você precisa fazer alguma coisa. Mas se esse componente estiver inseguro, como é o caso desse aqui, você consegue forçar, chamar essa activity, chamar esse componente e bypassar esse tipo de controle. E aí você chama ele direto no aplicativo. Você usa ali um AM, o Active Manager, por exemplo, do Android. Tudo isso eu ensino também no treinamento de Pentest mobile. E aí você consegue forçar e chamar aquela activity. Então aqui é um exemplo disso. Aqui é o código que está vulnerável. E aqui foi depois que a gente chamou, a gente já abre ela direto no aplicativo ali mesmo, sem ter nenhum tipo de autenticação, nada. Bom, esse aqui também é muito legal, SQL Injection. Então, esse aqui é problema de input validation, né? Validação de entrada. Então, isso também é um problema comum. Às vezes o desenvolvedor acredita que o usuário ali, ele não vai enviar um payload malicioso, ele não vai tentar fazer alguma tramóia, né? Digamos, ele não vai ter um comportamento diferente. Ele está esperando um comportamento padrão do usuário. E esse é um grande erro. Você nunca deve confiar no usuário, você não sabe quem é o usuário, né? E aí, nesse caso aqui, a gente tem, por exemplo, um path transversal aqui, onde você consegue ler arquivos do sistema. Então você passa aqui o arquivo que você quer ler, você poderia passar inclusive algum arquivo aqui, ó, quero ler o arquivo host, quero ver a versão do Android, alguma coisa, arquivo do próprio sistema operacional, e ele consegue ler. Ou se você souber o endereço de um arquivo, você chama ele ali e você consegue ler. Então essa é uma falha que não está validando essa entrada que você está enviando. E aqui no caso do SQL Injection, a mesma coisa. Estou enviando aqui uma query através de um campo de busca. Então era um campo de busca comum lá, que tinha dentro do app, mas se você fizer aqui uma query e ir analisando o log, ó, no aplicativo, no dispositivo, aqui no log ele estava dando um erro, mas aí no erro ele mostrava a query que estava sendo montada. Então aqui eu estava dando um bypass nessa query que ele estava quebrando, né, que estava brincando ali, não estava funcionando. E aí eu fui montando uma query até conseguir uma query que me dava acesso a tudo que eu queria. Conseguir listar todos os usuários, por exemplo, daquela base de dados. Ou dar um bypass naquele controle, alterar a lógica da base de dados e conseguir acessar a função que tinha nesse app, por exemplo. Então, esse é um outro risco também, um outro problema de segurança que tem, né? Quando o desenvolvedor não valida a entrada, né, o que o usuário está digitando ali. Bom, esse aqui é legal. Esse aqui, manipulação de API, né, e de comunicação. Então é aquilo que eu estava falando. Você tem uma app rodando aqui, quando você clica numa função, nesse caso aqui, por exemplo, era um app bancário, né, simulava um app bancário, você tem aqui a API de transferência de dinheiro, e aí está transferindo de uma conta para outra uma quantidade. E não tinha um controle correto aqui nessa aplicação, nessa API, no caso, nesse aplicativo. Então você conseguia manipular essa informação, visualizar, tinha outras falhas aqui nesse app, onde você consegue visualizar quanto cada conta tem,
de saldo, e aí você pegava uma conta que não tinha saldo nenhum, por exemplo, a minha aqui, do teste, e pegava uma conta que tinha saldo que você descobriu, e aí você transferia o saldo daquela conta para a sua conta. Então, nesse caso, que eu estava transferindo $500, por exemplo, para a minha conta. E aí, aqui é a prova aqui, né, do aplicativo, depois que foi feita o request. Então, esse aqui foi um request interceptado, ó, via post. A gente interceptou ele no momento que fez o clique no aplicativo, alterou, fez a manipulação dos parâmetros aqui, e o servidor aceitou. Ele não tinha um controle, ele aceitou, e a gente conseguiu transferir o valor para a nossa conta. E aqui é a prova disso. Então, também só mostrando aí um exemplo desse tipo de problema. E aqui a gente tem um outro tipo de problema, que aí a gente está falando de aplicativo malicioso, né? Android Malware. Isso aqui é inclusive um bônus que eu coloquei no curso de Pentest em aplicativos Android, né, em Pentest Mobile. Eu coloquei um bônus extra lá no curso, onde eu ensino a construir um aplicativo falso, só para demonstrar, né, lógico, não é para um uso malicioso, mas é só para demonstrar esse tipo de problema. Então, no próprio Android Studio ali, você criar um socket no Android Studio, alterar a tela do aplicativo, criar um aplicativo falso. E nesse exemplo aqui da foto, ó, essa tela que vocês estão vendo aqui não é um Linux, né, é um Android. Né? Esse aqui é o dispositivo que a gente está conectado. Então, nesse caso aqui é o nosso CIC Server recebendo a conexão após o usuário clicar no aplicativo malicioso. Então, era o aplicativo do Facebook. Quando o cara clicava no aplicativo do Facebook malicioso, aplicativo falso, malware, ele abria uma conexão com o celular e o cara nem desconfia. O celular está funcionando normal, não mostra nada ali para ele, mas tem alguém conectado naquele celular, né, naquele dispositivo. Isso foi só para demonstrar o problema, né, o perigo que você tem quando você fala de malware para Android. Porque esse malware, por exemplo, poderia estar lendo informações de um aplicativo vulnerável, um aplicativo que faz armazenamento inseguro, um aplicativo que não lida com as informações sensíveis de forma correta. E aí esse malware poderia estar roubando essas informações. Então, só para demonstrar esse ponto também. Bom, aqui no final eu deixo algumas dicas de segurança, né? Aí é para quem é desenvolvedor, né? Boas práticas aí, o que se deve fazer e o que não deve fazer, né? Então, por exemplo, nunca armazenar informações sensíveis no dispositivo, seja logs, seja armazenar de fato no dispositivo. Agora, se você tiver mesmo que armazenar as informações no dispositivo, utilize criptografia, utilize uma criptografia forte para minimizar o risco. Usar a criptografia na comunicação e nos dados armazenados, então essa comunicação que é feita, é interessante isso estar criptografado, né, sempre para minimizar o risco, né? A gente nunca pode dizer que o risco vai ser totalmente sanado, mas quanto mais você dificulta, é que nem ataque real, né? Qualquer tipo de ataque que a gente fala aí de pentest, aplicação, qualquer coisa, o que acontece? O cybercrime ele vai no alvo mais fácil, ou tem também o direcionado, né? Que aí o cara não tem tempo, não tem limite de tempo, e aí ele vai até ele conseguir invadir, independente do meio que ele vai usar, se vai usar engenharia social ou não. Mas quanto mais controles de segurança você tem, quanto mais você dificulta o caminho, menos risco você tem, né? Então é interessante você aplicar o máximo de camadas de segurança aí no seu ambiente, né? Um outro exemplo, outra dica de segurança, ofuscar o código, né? Isso daí é naquele exemplo que eu estava falando de engenharia reversa. Então, quando você utiliza alguma ferramenta, como ProGuard ou outras ferramentas para ofuscar o código, você vai tornar esse código, é como se você embaralhasse todo o código, né, depois do aplicativo ser gerado ali, e isso vai dificultar para o atacante fazer engenharia reversa, né? Então, também não vou dizer que é impossível fazer engenharia reversa, mas vai dar muito mais trabalho do que quando você não tem essa ofuscação, ok? A outra dica, validar os dados de entrada, né? Então,
sempre que tiver um campo, um input ali que o usuário vai digitar alguma coisa, isso deve ser tratado corretamente, né, para evitar problemas de SQL inject, LF-inf, qualquer coisa assim, e nunca confiar no usuário. Você nunca pode esperar que o usuário vá ter o comportamento padrão ali, né? O usuário comum geralmente vai ter, mas sempre vai ter um usuário malicioso que vai querer quebrar o negócio. E do nosso lado de pentest, a gente tem que pensar tanto como usuário, um pouquinho como usuário, um pouquinho como desenvolvedor, para tentar entender o que o desenvolvedor fez, um pouquinho como usuário para entender como o usuário se comporta usando o aplicativo, e o nosso instinto de ataque, que é justamente pensar em como a gente vai quebrar isso. Entendeu a lógica? Como que eu posso tentar quebrar isso? Entendeu como é o funcionamento? Como eu posso tentar tomar vantagem disso? Então, a gente tem que ter uma cabeça aí pensando de várias perspectivas. Usar permissões corretas e proteger componentes, isso é aquele detalhe do Activity que eu estava falando para vocês. Então, às vezes, o aplicativo tem permissões incorretas, às vezes ele tem componentes sendo exportados que não precisaria ser exportados, e aí qualquer pessoa consegue acessar ou fazer uso daquele componente. E evitar deixar informações sensíveis no código-fonte, aquilo que eu falei também, de às vezes o código, o desenvolvedor achar que ninguém vai ter acesso ao código, deixa alguma informação sensível lá. Um outro ponto também é proteger o back-end, né? Porque muita gente também acha que o aplicativo se comunica com o back-end e o back-end está configurado lá meia boca, porque acha que ninguém vai analisar. E aí quando você analisa essa comunicação, às vezes você não encontra falha na comunicação, mas se você vai analisar o back-end direto, você encontra vulnerabilidade no back-end. E aí você pode atacar direto o servidor lá, o servidor remoto que você descobriu. Também é um vetor de ataque. Bom, uma outra dica aí é usar frameworks para segurança em Android, né? Android Security. Então existem alguns frameworks até open source que você pode utilizar e que eles podem te auxiliar aí também a te dar um overview de problemas, né? É óbvio que quando você tem conhecimento de tudo isso que eu estava mostrando para vocês até agora, você vai fazer uma análise mais minuciosa, não vai ficar só preso a uma ferramenta que você executar. Mas um desenvolvedor, por exemplo, ele pode usar frameworks como esse de segurança para ter uma ideia ali, né? Ele ter uma base ali já de tipo o que ele pode fazer para já ir corrigindo às vezes algum problema que o framework mostra. Né? Mas isso não tira o crédito do pentester, pelo amor de Deus. O pentester, a gente precisa ter o pentester para ele poder ter análise técnica. Né? A gente não pode confiar em ferramentas, senão eu diria que análise de vulnerabilidade é igual pentest, não é. A ferramenta de análise de vulnerabilidade, ela segue um padrão dela. O pentester, ele tem um cérebro, uma pessoa pensando de forma diferente. É por isso que a gente consegue coisas que a ferramenta não consegue. Bom, e aqui é uma dica bônus aqui, uma dica de oportunidade, que é bug bounty. Então, isso é uma outra coisa que está muito em alta, né? Os programas de bug bounty são programas... bug bounty, basicamente, para quem não sabe, é um programa de recompensas. Então, são empresas, existem algumas empresas globais que disponibilizam ambientes de outras empresas, né? Então, grandes empresas aí, grandes marcas vão lá e se cadastram nessa empresa de bug bounty. E aí elas pagam por vulnerabilidades que são reportadas. Então, tem uma comunidade ali de centenas, milhares de hackers ali, né? De profissionais de segurança, de pentesters, que vão estar sempre testando esses ambientes. Então, tem uma empresa lá, ela lançou um aplicativo, ela tem o ambiente dela em produção ali, ela está cadastrada no programa de bug bounty. E aí, quando você encontra uma vulnerabilidade, você reporta, se isso for aceito de acordo com os termos e as regras dessa empresa, ela te remunera ou te reconhece. Então, aqui é um exemplo de um bug bounty. Essa empresa aqui, por exemplo, tem aplicativo mobile, aplicativo Android, por exemplo, que você poderia analisar, e o mínimo de bug bounty que ela paga é $100. Então, se você encontrar uma falha mais básica aqui, no mínimo você vai ganhar $100. Então, $100 hoje convertendo aí 4:1, que é o valor que está o dólar, daí R$400. Então, quase o valor do treinamento da DSEC, né? Então, você imagina, você faz um treinamento de pentest mobile aí, aprende um monte de técnica, entra num programa de bug bounty como esse, encontra uma vulnerabilidade
e às vezes aqui a média, por exemplo, de vulnerabilidade, ó, que ela paga é de 500 a $2.000. E o total que ela já pagou, por exemplo, $30.000 que ela já pagou em bug bounty. Então você imagina que você pega aqui uma média, um bug bounty de $500, você já está fazendo aí R$2.000. Tá? Então tem muita gente hoje que tem isso como profissão e tem gente que tem isso como hobby. Então eu gosto de dizer que bug bounty é uma oportunidade para todos os níveis. Para o cara que às vezes não está conseguindo entrar na área, precisa de um reconhecimento, ele pode fazer bug bounty, pode ter um reconhecimento nesse bug bounty, as empresas que ele pode reportar, às vezes ele não ganha uma remuneração em dinheiro, mas ele ganha um reconhecimento da empresa ali, falando, olha, esse cara reporta vulnerabilidades para uma empresa, uma grande marca, por exemplo, Microsoft, você entra no hall da fama de uma empresa grande, e aí, pô, é algo que você tem para apresentar para o mercado. Muita gente fica de olho nesses profissionais, fala, cara, o cara está reportando muita falha, vou contratar ele. Então, é uma oportunidade de você fazer seu nome no mercado, às vezes se você está começando, é uma oportunidade de você aprender e de você testar os seus conhecimentos, porque vamos dizer que você acabou de terminar um treinamento de Pentest Mobile, por exemplo, acabou de estudar mobile e fala, pô, agora eu quero, será que eu consigo descobrir vulnerabilidades, falhas, será que eu consigo achar alguma coisa? Em vez de você pegar aplicativos de forma ilegal e que não vai dar em nada, você entra num programa de bug bounty e começa a testar aplicativos lá. Você vai aprender muito, você vai ter a oportunidade não só de aprender, mas de fazer um dinheiro. Então você imagina, você encontrou uma vulnerabilidade ali, testou seu conhecimento, reportou e ainda foi remunerado por isso. Então é um puta negócio. Por isso que eu gosto de recomendar bug bounty aí para quem está começando. E quem tem como hobby ainda pode ganhar um dinheiro também. Então o cara fala, porra, já trabalho na área, já faço isso, e para mim, porra, não estou fazendo nada agora, paro ali 5 minutos, faz um bug bounty, faz um dinheirinho ali extra. Ok? Deixa eu mudar o vídeo aqui para ficar mais fácil. Então, se você gostou desse conteúdo, se você gostou do que você viu, quer aprender mais, tem sede de conhecimento em entender como funciona Pentest Mobile, Pentest em aplicativos, nós estamos lançando um novo treinamento exclusivo. Mas antes de falar do treinamento, eu quero contar uma história para vocês, de onde veio esse treinamento e por que eu resolvi criar ele. Eu acredito que assim, hoje, independente do nível que você está, se você já é um pentester, se você já atua na área, independente se você já trabalha na área de segurança da informação, ou se você é um estudante, ou se você está no nível intermediário, enfim, não importa o nível que você está, se você está no começo da sua jornada ou se você já atua como pentester. O que acontece é que nessa área de conhecimento, nessa área de segurança da informação, você tem que estar consumindo o tempo todo, você nunca pode parar de estudar. Então, a tecnologia ela evolui e a gente tem que evoluir junto. Não dá pra gente ficar parado há 20 anos atrás, 10 anos atrás, 5 anos atrás, um ano atrás. A gente tem que estar em evolução. E isso acontece com todo mundo, acontece com quem está estudando, como eu disse, e com quem já é pentester. Quem já é pentester há 10 anos vai ter esse trabalho de estar sempre pesquisando, entendendo como aquela tecnologia, aquele novo sistema funciona, para ele poder continuar evoluindo na carreira. Senão, se você ficar estagnado, você vai ser atropelado pelo mercado. É isso que está acontecendo. Então, da mesma forma, assim como você tem dificuldade em estudar certos conteúdos, eu também tenho. Independente do meu nível de conhecimento ou do meu nível de experiência na área, eu também tenho dificuldade em estudar certos conteúdos, em consumir alguns conteúdos. E isso acontece não só por falta de conteúdo às vezes, mas também pelo aquele determinado conteúdo ele ser muito abstrato. Então você pega um determinado assunto que você quer e precisa aprofundar e às vezes ele é muito abstrato, ele não é fácil de digerir, não é fácil, não tem como você traçar uma lógica para estudar. Então cada pessoa tem uma forma de estudo diferente, de absorver aquela informação. E eu acho que essa é a grande dificuldade da maioria das pessoas, em conseguir absorver certos conteúdos. E a outra fragilidade é a falta do conteúdo em si. Então se a gente falar, por exemplo, de Pentest Mobile, Pentest em aplicativos Android, por exemplo, é um assunto pouco falado. A gente vê que não tem nenhuma referência em português falando sobre um curso de Pentest em aplicativos Android, por exemplo. Não tem livros também em Pentest Mobile em português. E o conteúdo que a gente tem que é em inglês são livros, por exemplo, Mobile Hackers Handbook, que é um livro, que é aquela série de livros que parece uma bíblia, né?
Então aquele livro lá, por exemplo, fala de vários ataques relacionados a mobile, mas não é suficiente, não é lendo um livro daquele que você vai, agora eu já sei fazer pentest em aplicativos Android, por exemplo. Então existem aí pelo menos uns 7, 8 livros em inglês a respeito do assunto, mas só consumir eles não vai ser suficiente. Você vai ter que colocar a mão na massa, vai ter que ter uma experiência prática. E esse é o grande detalhe. Eu acredito que até por conta disso que não exista conteúdo relacionado a isso em português, porque existe uma barreira aí para isso ser feito. Não é igual só o pentest normal, que você consegue encontrar conteúdo a rodo na internet, e aí qualquer um pega esse conteúdo, organiza de uma forma e lança um treinamento. Não é a forma que a gente faz na DSEC. Tudo na DSEC a gente tem um embasamento teórico, né, dessa parte de estudo e pesquisa, mas a gente une isso com a nossa área de serviço, a área prática, né? E esse que é o grande diferencial, a gente trazer a vivência prática para dentro de um treinamento. E aí o aluno vai construir uma base real. Então é muito difícil você organizar um conteúdo, criar um conteúdo novo, um conteúdo que não existe. Então, que não exista. Então, o curso de mobile da DSEC teve esse desafio, né? Pô, eu vou abrir esse treinamento. Muita gente já estava me pedindo esse treinamento há mais de 2 anos já. Queria aprender pentest em aplicativos, entender como isso funciona, mas com a mesma metodologia que a gente faz no curso de pentest profissional. Então, que a gente segue uma base do zero ali, leva o cara no nível profissional, né? E o cara sai do treinamento com uma base para ele conseguir evoluir sozinho, né? O que é mais difícil. Então, foram meses para construir esse treinamento, quando eu resolvi fazer. E eu acredito que a nossa missão como empresa é justamente essa, pegar conteúdos que são difíceis e que são escassos no mercado, filtrar isso, agregar com a nossa área de serviço prática, com a vivência prática do mercado, a demanda que a gente tem, que a gente realiza em clientes, e jogar isso para dentro de um treinamento e filtrar isso de uma forma, traduzir isso de uma forma que fique de fácil entendimento. Então, no treinamento que a gente construiu de Pentest Mobile na DSEC, a gente constrói toda a base do aluno. O aluno ele pode estar no nível 0, ou ele pode ser um pentester experiente que não tenha essa habilidade no Pentest Mobile, por exemplo, quer aprender isso, precisa aprender isso para melhorar a oportunidade dele na carreira, ou às vezes o cara ele gosta de segurança da informação, gosta de pentest e quer fazer bug bounty, por exemplo, quer ganhar vida em programas de bug bounty, e que existem programas de bug bounty para mobile, então ele acaba indo para esse caminho. Então, no treinamento, a gente constrói essa base desde o zero, pega desde a construção de um ambiente, de como funciona o sistema operacional, e aí a gente vai evoluindo, até chegar na parte de falhas, exploração de comunicação. Isso eu vou mostrar para vocês aqui na minha tela, vai ficar mais fácil. Então, só para mostrar para vocês aqui, na página da DSEC, inclusive, tem os módulos. A gente dividiu o curso em 7 módulos, então cada módulo ele tem uma missão aí. Então, o primeiro módulo aqui é para você construir o seu ambiente de teste, então você vai aprender aí tudo que você precisa sobre como preparar o seu ambiente, independente se você usa Windows, Linux ou Mac. Então, dá muitas dicas que a gente teve na nossa área de serviço e o que a gente usa na área de serviço, um pacote de ferramentas também que a DSEC utiliza para a realização desse tipo de teste, a gente disponibiliza isso para os alunos também. E nesse módulo você vai aprender aí como construir o seu ambiente. Então, se você vai usar um dispositivo físico, se você vai usar um emulador, como que você vai configurar isso, e alguns macetes aí que você só aprende quando você está aí no campo de batalha. Depois, no módulo 2, a gente entra aí na parte de sistema operacional, e aí você vai entender tudo o necessário sobre a arquitetura do Android, como que funciona, e isso de forma prática, processo de compilação. Então a gente não vai ficar passando só slide, a gente tem uma aula teórica, mas depois a gente já coloca a mão na massa, a gente vai mostrar como a coisa acontece debaixo dos panos. E esse é o grande diferencial, você precisa construir essa base do zero. E depois disso, a gente tem um módulo dedicado aqui em Engenharia Reversa. É um módulo muito legal, porque você vai aprender diversas técnicas para fazer engenharia reversa de aplicativos. Também a gente explica do zero, você não precisa ter base nenhuma, porque a ideia desse treinamento é construir a base. Então, você pode ver que nos 3 primeiros módulos ali, você está construindo base
para depois só no módulo 4 aqui a gente de fato entrar na parte das vulnerabilidades e problemas de segurança. Aí sim, nesse módulo, você vai ver diversos exemplos de vulnerabilidades e falhas que você pode explorar em aplicativos. Depois nós criamos um módulo que é o 5, dedicado à exploração de comunicação. Então, comunicação do aplicativo com back-end, do aplicativo com servidor remoto. Então, quando você está utilizando o aplicativo, você está, sei lá, cadastrando, logando, fazendo um pagamento, qualquer atividade que você está fazendo no aplicativo que está gerando uma comunicação com um servidor externo, com back-end, você analisar essa comunicação, conseguir explorar APIs, por exemplo. Tudo isso você vê nesse módulo. Por último, aqui a gente, no módulo 6, a gente fez um módulo focado em ferramentas e frameworks. Então, aqui uma vez que você já tem toda a base, já construiu todo o alicerce ali do seu conhecimento, aí você vai conhecer ferramentas para automatizar certos trabalhos e que vai te agilizar. Então, esse módulo é você utilizar ferramentas a seu favor. Então, você não ser dependente de ferramentas, mas saber utilizar essas ferramentas a seu favor. E por último aqui um módulo sobre documentar os seus resultados. Então, um exemplo aqui de como você pode gerar um relatório, seja num pentest mobile ou seja num reporte de bug bounty, por exemplo. Aqui no site vocês vão ver que tem um vídeo aqui explicando cada um desses módulos, né? Tem mais informações aqui. Tem inclusive um bônus especial aqui que é Malware Android. Esse bônus especial, na verdade, eu fiquei um pouco receoso de colocar ele no treinamento ou não. Era algo que a gente ia vender à parte, mas eu acabei resolvendo colocar ele como bônus. E é um assunto assim que muita gente pede, muita gente tem curiosidade de entender como isso funciona. Então esse módulo você vai aprender, por exemplo, usando o Android Studio, que é a mesma ferramenta que os desenvolvedores utilizam para criar apps, você criar um app falso. Então você conseguir gerar um aplicativo idêntico ao aplicativo real, só que com uma função maliciosa, por isso que é um malware. E aí você consegue fazer, por exemplo, ganhar acesso ao dispositivo quando a pessoa acessa aquele aplicativo que você criou no Android Studio. Então, é um módulo aí bem bacana, né? Um bônus e que foi feito para fins didáticos, né? Para fins de pesquisa, para que você entenda e tenha conhecimento a respeito desse assunto, mas não usar isso como crime. A gente não se responsabiliza pelo que você vai fazer com esse conteúdo, tá? Então, a ideia aqui é a gente explicar e que você entenda também o perigo de utilizar ou de um malware tem no seu dispositivo. Então, porque isso aqui é o seguinte, você tem um malware no dispositivo, o malware está ali, a pessoa usa e nada acontece, não tem nenhum indício de que aquilo é um malware, né? E por trás daquilo você está dando acesso a uma pessoa ganhar acesso àquele dispositivo. Então, é algo muito perigoso. Vou mostrar para vocês aqui a plataforma, ó. Essa aqui é a plataforma da DSEC, o Academy. Você tem aqui um Fale com Suporte, ou seja, a gente fornece todo o suporte online aqui. Basta você entrar ali e falar já direto com a nossa equipe de suporte, qualquer dúvida que você tiver. Aqui a gente tem um módulo de apresentação, tem um pacote de ferramentas da DSEC, tem a palestra que a gente disponibilizou também, e depois tem os módulos, ó. Então, cada módulo aqui é composto de várias aulas, ó, diversas aulas. Tem módulos que tem mais de 20 aulas, outros módulos são um pouco menor, mas você vai aprender aí muita coisa. Depois a gente tem o bônus aqui, tem outras coisas aqui que é para ser surpresa, na hora que você entrar, mas todos esses módulos que a gente explicou, você já tem aqui direto dentro do Academy da DSEC, que é essa plataforma que vocês estão vendo agora aqui na tela. Então, é uma plataforma nossa, né, desenvolvida aqui internamente na DSEC, onde você vai poder consumir todo esse conteúdo. E por último aqui só falando para vocês em relação ao investimento nesse treinamento, né? Muita gente pergunta, mas quanto vai custar isso, né? É aquele negócio, se eu fosse pegar um dia meu, tirar um dia meu só para ensinar aí, dar um overview básico, não é nem falando tudo isso, porque tudo isso que a gente explica no curso levaria aí um tempo para explicar, por isso que a gente criou um treinamento online, onde você pode assistir no seu tempo, a hora que você quiser, com acesso vitalício, então não tem limite de tempo esse treinamento, você pode comprar, assistir 3 horas da manhã, 5 horas da tarde, enfim, qualquer dia, quantas vezes você quiser, você vai consumir esse conteúdo. Esse é algo que a gente faz geralmente online, porque a gente quebra essa barreira, a gente torna isso acessível
para todo mundo. Se eu fosse dar esse mesmo treinamento presencial, ele não sairia por menos de R$3.000. Pode ter certeza disso, porque teria meu tempo envolvido ali e uma dedicação direta e exclusiva com os alunos. Então, quando a gente cria na modalidade online, a gente consegue espalhar isso para o Brasil todo, inclusive para a Europa, para a África, como a gente já tem cliente hoje. Então você pode olhar para o valor agora e falar, nossa, eu vou investir R$997 em um treinamento, né? E talvez você fica receoso em relação a isso, mas porque você está enxergando dessa perspectiva, né, de quanto o curso está te custando. Mas se você olhar quanto que poderia custar você não ter esse treinamento, você não ter feito esse treinamento, você não ter adquirido essa habilidade. Então, vou dar alguns exemplos para vocês entenderem de uma forma mais prática. Se você trabalha em uma empresa e a sua empresa às vezes recebe um projeto para fazer teste de segurança em mobile, ou a sua empresa é uma empresa a empresa que você trabalha, a empresa de desenvolvimento, precisa agora consumir serviços de segurança em aplicativos mobile, testar a segurança dos aplicativos, e precisa de alguém, vai consumir isso fora, sendo que se você tivesse essa habilidade, você poderia agregar mais à empresa, aumentar a sua posição na sua carreira dentro da empresa, ou conseguir, às vezes você está na área de desenvolvimento, consegue ir para a área de segurança que é a que você queria, por conta de agregar nesse conhecimento, ou se você tem um negócio e entra um projeto de pentest mobile, por exemplo, de pentest em aplicativo, você não pode pegar aquele projeto e descartar ele simplesmente porque você não tem habilidade para executar ele. Então, assim, aqui é só alguns exemplos práticos, né, de quanto pode custar não ter feito esse investimento. Então, isso pode parecer, você está tentando vender? Não. Só estou mostrando a perspectiva de como eu enxergo a relação de conhecimento. Então, sempre que eu estou estudando ou estou investindo tempo e dinheiro em investimento, em treinamentos, em consumir conteúdo, eu sempre coloco isso visando o futuro, né? O que isso vai agregar? Isso vai abrir mais a minha mente, vai me dar mais qualidades, mais habilidades e, consequentemente, isso vai melhorar a minha posição na minha carreira ou no que eu estou buscando para o meu futuro. Então, é isso que você tem que pensar quando você faz um investimento. Então, talvez R$997 dividido em 10 vezes não vai ser nada perto do que você pode conseguir com esse investimento. Um exemplo disso, Bug Bounty. Por exemplo, um Bug Bounty aí que você acha uma falha aí de $200, uma falha simples, né? $200 é uma falha básica em um aplicativo, por exemplo, em um programa de Bug Bounty, no HackerOne, por exemplo. Isso já pode pagar praticamente o valor investido no treinamento, ok? Além de fazer você ganhar uma reputação, ok? Qualquer dúvida é só usar os canais aqui que a gente disponibiliza para vocês, seja no Facebook, seja no nosso e-mail, no contato@dsexsecurity.com ou WhatsApp. A nossa equipe vai entrar em contato com vocês aí, vai tirar todas as suas dúvidas, ok? Qualquer coisa é só falar, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e muito sucesso aí nessa jornada, ok? Até mais!